2 Coríntios capítulo 6, verso 14 a 18. Versos 14, 2 Coríntios. Vamos ler o 1 Coríntios, depois nós lemos esse aqui, tá bom? Vai lá para 1 Coríntios capítulo 15. Deixe marcado aí 2 Coríntios capítulo 6. Deixe marcado e você vai lá para 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler primeiro esse aí, tá bom? Tá bom, irmão? Amém. 1 Coríntios 15, 33. Vamos ler primeiro esse aí. Glória a Deus. Acharam? Amém. Diz assim: não vos enganeis, as mais companhias ou conversações corrompem os bons costumes. Verso 34: como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para vossa vergonha. Amém? Glória a Deus. Amém. Se assente. Glória a Deus. Depois nós vamos ler 2 Coríntios. Então, como nós estamos nessa jornada falando sobre temas voltados para a libertação, hoje eu queria falar sobre relacionamentos malignos. Amém? Amém. Relacionamentos malignos. Paulo escreve aos Coríntios, aqui no capítulo 15, ele diz: não vos enganeis, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Então esses relacionamentos, o que são relacionamentos malignos? Relacionamentos malignos são relacionamentos que aparentemente eles são bons, agradáveis, mas depois de um certo tempo, de um período, você começa a ver a verdadeira intenção, qual é o verdadeiro desejo. Por isso que o apóstolo ele vai trazer exortação à igreja de Coríntios. Por quê? Porque haviam algumas situações que aconteciam dentro desta igreja que estava corrompendo companheiros, que eles, quando se reuniam para falar sobre a igreja, para falar sobre alguns assuntos concernentes à igreja, a palavra de Paulo, ali começava a se desvirtuar, a fugir. Então começava a se corromper as bases da igreja. Porque aquele espírito de engano ele entrou. Então ele vai começar a mexer na estrutura agora da igreja. Ele vai começar a corromper. Ele vai começar a minar. Ele vai começar a mexer nas bases. E o que é isso, irmão? Muitas das vezes os relacionamentos malignos eles chegam até nós, mas nós não temos muitas das vezes um espírito chamado espírito de discernimento. Amém? Amém. Para que esse espírito? Para nós identificarmos e sabermos qual é a intenção de algumas pessoas se aproximarem de nós. Então, quando nós temos discernimento do espírito, nós conseguimos ver, perceber o perigo que muitas das vezes está nos rondando. Por isso que esse relacionamento maligno, ele vem muitas das vezes e nós não percebemos. Por quê? Porque ele vem com uma aparência boa, ele vem com uma atitude boa, ele vem não mostrando quem realmente ele é. Mas depois de algum tempo, algum período, esse relacionamento começa a influenciar. Essas pessoas
começam a influenciar. E qual é a intenção disso? Justamente paralisar, justamente neutralizar, justamente parar a caminhada de algumas pessoas. Você sabia que no reino de Deus, que na caminhada com Cristo, tem muita gente que já era para estar lá na frente, que já era para estar muito distante, e aí essa pessoa ela está estacionada ou parada no mundo espiritual, não é porque o diabo está contra-atacando ela, mas é porque ela está sendo influenciada por um relacionamento ou por uma pessoa que tem um espírito maligno para paralisar. Sabe quando você quer fazer algo e aí você vai consultar aquele tipo de pessoa que ele sempre diz assim: não, pastor irmão, não faz isso, porque isso aí vai lhe trazer malefício, isso aí vai lhe prejudicar. A intenção parece ter até ser uma intenção boa, de precaução, de prevenção contra a vida dele, mas lá no fundo não é a prevenção e nem é o cuidado. A pessoa vai liberar a palavra porque não quer ver ele desatar, porque não quer ver ele romper, porque não quer ver ele conquistar. Como ela não pode falar isso, então ela vai mascarar aquela palavra e vai dizer: tenha cautela, não fale, porque o Senhor vai se prejudicar. Aí muitas das vezes nós recebemos essa palavra como se fosse um direcionamento de Deus. O Senhor está falando comigo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que provar o que, irmão? Provai o Espírito, as profecias. Não é para julgar o profeta, mas é para provar a profecia. Se a profecia ela vem de Deus, se aquela palavra é o Senhor que está te direcionando, se é o Senhor que está falando com você, se é Deus que está trazendo direcionamento para a sua vida. Alguém está entendendo isso aqui? Por quê? Porque muitas das vezes nós somos levados. Patrícia, segura essas coisas aí. Em nome de Jesus. Larissa, lava a salinha, vai para lá, liga lá, ficam lá escrevendo. Vai lá. Por que nós precisamos fazer isso, irmão? Porque muitas das vezes nós nos apegamos a uma palavra, nós nos apegamos a um aconselhamento, nós nos apegamos a algo que aparentemente parece ser de Deus, mas não é de Deus. E a gente se apega àquilo ali. E aí a gente coloca a nossa fé, a gente canaliza a nossa fé naquele relacionamento, naquela pessoa, porque aparentemente é de Deus. E muitas das vezes não é de Deus. Porque quando é de Deus, traz paz. Quando é de Deus, traz confirmação. Quando é de Deus, Ele vai te confirmar. Ele vai trazer paz no seu coração. Amém? Amém. Então pessoas que te paralisam, te travam em tudo o que você vai fazer. Ela está sob a influência de um espírito maligno. É um relacionamento maligno, de espíritos malignos. São as pessoas que se aproximam, né? E elas vão te paralisar, elas vão te travar. Tudo aquilo que você vai fazer, você sempre recebe um bloqueio. Você sempre recebe algo negativo daquela pessoa. Parece assim que ela está preocupada, parece assim que ela está cautelosa, parece assim que ela quer te direcionar da melhor forma possível, mas você sabe que por trás disso, ou lá no fundo, a pessoa até às vezes fica desconfiada, porque tudo que você vai aconselhar, vai pedir um conselho, tudo que você vai conversar, sempre há um espírito de paralisação. Aquela pessoa diz: não vai, né? Toma cuidado, cautela, não é hora, não é o momento. Aí você, beleza, não faz. Daqui a pouco você vai se aconselhar de novo, acontece a mesma coisa. Você leva outra situação para ela, a mesma coisa acontece. Tem alguém que já passou por isso? Tudo que você vai falar para determinada pessoa, para um amigo, para um colega, para um parente, para uma pessoa próxima, sempre a palavra que sai da boca dela é uma palavra de paralisação. É uma palavra de travamento, é uma palavra que não te deixa prosseguir. Aí você recebe isso como cautela, você recebe
está te direcionando, porque dentro da igreja, aquelas pessoas acabavam o culto, elas se reuniam com algumas pessoas e elas começavam a conversar, a influenciar, trazer outras religiões, trazer paganismo, trazer outras seitas, outras situações que aconteciam na época para dentro da igreja. Então, quando Paulo pregava, quando os outros líderes pregavam, havia um distorcimento da palavra, havia uma corrupção da palavra, havia uma vertente diferente da palavra. Isso ia trazer dúvida, medo, isso ia trazer paralisação, e isso trazia dentro da igreja, isso estava se levantando um espírito de rebeldia, de desonra. Então nós precisamos ter cuidado com os relacionamentos que se aproximam de nós. Cuidado com as pessoas que te cercam. Existem determinados períodos da nossa vida, estações, épocas, momentos, situação, que nós temos que nos desprender de algumas pessoas, irmãos, que nós temos que caminhar sozinho. Tem períodos que nós precisamos caminhar junto, tem períodos que você vai ter que caminhar sozinho, porque senão alguém vai te parar, porque senão alguém vai te estacionar, porque senão alguém vai roubar aquele momento que Deus preparou para você. Quem já se sentiu assim em vários momentos, parece que eu estou só. Não é que você esteja na luta, mas você está vivendo um tempo onde Deus está te permitindo caminhar sozinho, para você correr, para você acelerar, para você avançar, para você conquistar, para você tomar posse daquilo que Ele está preparando para você. Aí muitas das vezes o que acontece? Você quer compartilhar isso, você quer dividir isso com alguém, você quer trazer pessoas para perto, e Deus não está permitindo que pessoas estejam perto de você. Alguém está entendendo isso aqui? Amém. Aí você fica perdido. Aí começa de repente a mudar a atmosfera, muda o ciclo, as coisas começam a mudar. Você já percebeu que tem pessoas que chegam na sua vida em determinados tempos em que as coisas começam a não fluir mais? Quem já percebeu isso? Estava fluindo, estava andando, estava jorrando, estava sendo uma bênção, aí de repente começou a mudar o ciclo e a estação. Já perceberam isso? Aí a gente diz, é normal, é natural. Não, meu irmão. São relacionamentos malignos que Deus não permite que cheguem até nós. Mas nós vamos lá e trazemos para a nossa vida. Carregamos a bagagem, carregamos a mala. Onde está isso na Bíblia? Lembra quando Deus disse para quem? Lá em Gênesis: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus falou para quem? Abraão. Quem que Abraão levou? Ele levou uma mala sem alça, carregada de pedra e papelão. Carregou logo. Não é carregar? Deus mandou ele carregar? Não. Deus mandou ele pegar a família dele, que era só a mulher, o servo, o boi e morrer. Deus mandou ele levar logo. Por quê? Porque Deus sabia que lá na frente ia gerar um problema para ele. Então tem coisas que Deus vai estar dizendo para você: vai só, caminha só. Por quê? Porque alguém vai te atrapalhar na jornada, porque alguém vai te paralisar, alguém vai te travar e você vai perder tempo. Então são pessoas que não eram para estar na nossa caminhada, no nosso ciclo de amizade. Tem amizade que você gera no trabalho, gera na faculdade, gera na escola e tem que morrer lá, irmão. Por quê? Porque esse tipo de amizade não vai te levar para perto de Deus. Esse tipo de pessoa vai te afastar. Tem alguns tipos de pessoas que não vai somar em nada na sua vida. Mas quando ela se aproxima da sua vida, começa um caos, começa uma tempestade, começa a gerar conflito, começa a gerar briga, gera briga no casamento, gera briga com o filho, gera briga com a família. Aí você diz assim: mas eu gosto dele, eu gosto dela, é meu amigo, é minha amiga. Aí você coloca em risco, em xeque aquilo que Deus está projetando para a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Então nós precisamos entender qual é o tempo, o que Deus está me direcionando, por que Deus afasta algumas pessoas, por que Deus traz algumas pessoas.
Por que que em determinados momentos aparecem algumas pessoas na nossa vida e depois elas somem? Já aconteceu isso? Só chega naquele momento, é o ministério de apenas uma palavra. Tem pessoas que vão passar na nossa vida, tem pessoas que passaram e não precisam voltar mais, tem pessoas que vão passar rapidamente, somente para trazer o suprimento, somente para trazer os recursos de Deus, e tem pessoas que vão caminhar com a gente na jornada. E nós precisamos identificar para que nós não sejamos seduzidos, influenciados, para que nós não sejamos setados por esses espíritos malignos. E aí a gente vive uma guerra, um conflito, a gente fica paralisado, a gente muitas das vezes está trazendo confusão para dentro de casa. Outra característica desse espírito são pessoas que parecem te apoiar, te ajudar, mas são verdadeiros freios de mão. Ou seja, ela paralisa, ela freia, ela dá um incentivo, mas depois ela volta atrás. Então a característica dela é essa. Parece que você anda, mas não anda. Parece que você vai, mas não vai. Por quê? Porque ela está com o freio de mão puxado. Aí você olha para ela, a vida dela está do mesmo jeito. Ela não rompe, ela não tem medo, ela tem medo, ela não tem ousadia, intrepidez. Por isso que lá em Deuteronômio a Bíblia diz o quê? Que o boi não pode arar a terra com jumento, irmão. O que é isso, pastor? Quem é espiritual não pode andar com alguém que é carnal, irmão. Se você gosta das coisas de Deus, procure alguém que se aproxima das coisas de Deus. Amém. Glória a Deus. Se você gosta de ler a Bíblia, se junte com alguém que gosta de ler a Bíblia. Não com alguém que gosta de pornografia. Se você é santo e você começa a andar com alguém que não é santo, você começa a ser corrompido. As suas virtudes, os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu palavreado, o seu modo de se vestir. Sabe, a gente, até na roupa a gente vê isso, irmão. Antigamente os crentes eram conhecidos pelo quê? Pela vestimenta. Quando a gente vê alguém de paletó na rua, de gravata na rua, de blazer na rua. Então agora nós vimos uma assim, né, pastor? Eu disse, esse aí é da Deus e amor. Vamos? Por quê? Porque a gente sabia, né? A característica do crente era essa. E a Bíblia, quanto maior, era melhor. Sim, não era assim, irmão? Quanto maior a Bíblia que o crente carregava, mais autoridade ele tinha. Não era assim? A gente chegava para comprar a Bíblia e dizia assim, me dá a maior Bíblia que o senhor tiver. Hoje, a gente vai comprar a Bíblia assim, qual é a menor? É a Bíblia do 007. E ainda pior, alguns nem trazem mais Bíblia para a igreja. Por quê? Porque a gente é influenciado na roupa, no palavreado. Coloca um crente dentro de uma empresa do distrito. Se ele não for fiel em 6 meses, ele está corrompido. Em 6 meses ele já está chamando palavrão, ele já está na roda dos escarnecedores. Ele já está, né, falando das pornografias, as brincadeiras. Ele já está influenciado, irmão. Por quê? Porque ele se sente obrigado a mudar por causa das pessoas. E não as pessoas mudar por causa dele. Terceiro, relacionamentos que não te trazem ou te levam para perto de Jesus. Se afaste dos relacionamentos malignos que não te trazem para perto da cruz, para perto de Jesus. Se você tem amizade que coloca em fé a tua dúvida, que coloca em dúvida o teu casamento, a tua casa, pessoas que só trazem problemas, pessoas que só trazem dificuldades, pessoas que zombam da sua fé, pessoas que banalizam a tua vida com Jesus. Essa pessoa, esses relacionamentos precisam ficar distantes, irmão. Nós precisamos blindar o nosso coração. Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque eu acabo sendo influenciado. Ah, pastor, não tem nada a ver. Tem, irmão. Tem. Nós somos influenciados
somos contra-atacados, bombardeados. Por que a igreja tem perdido poder? Por que a igreja tem perdido autoridade? Por que a igreja tem sido banalizada? Por que a igreja tem perdido guerras e batalhas? Por que a igreja tem perdido muitas das vezes a credibilidade, irmão? Por quê? Por causa das atitudes, por causa da postura, por causa do testemunho, por causa dos relacionamentos que colocam em dúvida a nossa fé, e que às vezes nós preferimos agradar o homem do que agradar a Deus. Então, para eu não ficar mal com essa amizade, aí eu não posso me queimar com fulano lá da empresa, porque senão ele pode dar minha conta, porque senão ele pode me perseguir, porque senão ele pode puxar o meu tapete, ele pode fazer isso e aquilo outro. Aí a gente prefere agradar ao homem do que agradar a Deus. Aí sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Ó rei, o senhor pode até aquecer a fornalha, o senhor pode aquecer 10, 7 vezes, 50 vezes. Nós vamos permanecer fiel e acabou-se. Porque se nós morrermos, nós vamos para o céu. Mas nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos te adorar. Então vocês vão morrer, não tem problema. Mas hoje nós não gostamos de ser confrontados, e nós compactuamos com esses relacionamentos malignos. E muitas das vezes Deus permite essa coisa, essas situações, para saber aonde está o nosso coração, para que nós venhamos entender onde está o nosso coração, se nós somos fiéis ou não a Deus. Esses dias eu ouvi um testemunho que até postei lá no grupo, não sei se alguém viu, mas um pai de família que estava preso há 26 anos, porque ele não negou a Jesus. 26 anos. Quando ele foi preso, seu filho tinha 3 anos de idade, e o seu filho já estava agora com 28 anos, 29 anos. E aí liberaram uma vez para ele ir ver o pai. Ele não conhecia mais o pai, e o pai não conhecia mais ele, devido ao tempo que eles passaram sem se ver. E quando ele chegou lá naquele campo de concentração, naquela prisão, haviam feito um buraco e colocaram o pai dele de joelho e enterraram ele, deixaram só com a cabeça do lado de fora. E todos os dias aquele soldado viu e diziam: nega Jesus, nega Jesus. E o filho dele, quando chegou lá e viu ele naquela situação, e detalhe, ele fazia todas as suas necessidades dentro daquele buraco. Quando já estava no estado deplorável, lastimável, podre, algum soldado ia lá e limpava. Resultado disso, as suas pernas atrofiaram, porque ele passou muito tempo naquela posição, deu trombose, deu uma série de complicações, a carne secou, ficou só osso, ele não andava mais. E quando o filho dele foi ver ele, o filho dele disse assim: pai, nega Jesus. Para que tudo isso? Negue a Jesus, depois o senhor pede perdão, mas o senhor está sofrendo, aí vai morrer aí, e o senhor não tem coragem de negar Jesus. E aquele homem começou a cantar um louvor, e ele disse: eu não vou, já fazem 26 anos que eu estou suportando isso, e jamais eu irei negar o meu Jesus, porque ele nunca me negou, porque ele nunca virou as costas para mim. Morreu naquele lugar, mas não negou. Muitas das vezes nós somos confrontados por Cristo, meu irmão. Se nós queremos, nós oramos por avivamento, nós oramos por unção, nós oramos por poder, mas nós precisamos cuidar, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, nós precisamos estar mais próximos de Deus. Eu preciso me relacionar mais com Ele e cortar os cordões umbilicais daqueles relacionamentos que me afastam de Deus, Pai, que me limitam a Deus, que me afastam, me separam de Deus. As raposinhas que sugam a minha fé, a minha energia, que sugam o meu tempo, que sugam a minha força de orar, a minha vontade de buscar a Deus. Quais são os relacionamentos
separo de Deus. Como que Deus vai derramar algo sobre mim? Como que o Espírito vai se manifestar se eu estou preso a algumas coisas? Se eu estou no emaranhado? Paulo disse assim para Timóteo: bom soldado não se embaraça com as coisas dessa vida. Todos os grandes homens que sofreram e que tiveram o avivamento de Deus, a primeira e uma das características dele foram se separar, foram se precaver de algumas situações, sair da zona de conflito, de guerra, e ir para um relacionamento mais profundo com Deus. Tem alguém aí? Amém. Outra característica: amizades aproveitadoras. Amizades aproveitadoras, interesseiras, com segundas intenções. Pessoas que chegam perto de nós apenas para tirar proveito, irmão. A gente fica às vezes com o espírito de coitadinho, com o espírito de misericórdia. A gente fica com pena das pessoas e sabe que aquilo está fazendo mal para ela. Que são amizades que só querem se aproveitar, que só querem ter interesse, tem segundas intenções. Nós precisamos aprender a dizer não em algumas situações, irmãos. Nós precisamos dizer não para algumas pessoas, porque quando você muitas das vezes não diz não para alguma pessoa, você não consegue curar ela, irmão. Você entende isso? Quem não sabe dizer não, não é curado. Então tem hora que você precisa dar um basta, porque alguém está se aproveitando, porque alguém está zombando, porque alguém só se aproxima de você, porque tem algo para receber, porque tem algo para sugar de você, porque está se beneficiando da tua bênção, mas não quer compromisso, não quer relacionamento, não quer comunhão, não quer nada. É uma amizade interesseira. É uma amizade que só está ali com segundas intenções. E isso às vezes traz frustrações para você. Isso traz defraudação para a sua alma. Porque quando você precisa, você recebe um não. Muitas das vezes você é traído, você é frustrado, você é mal visto, mal falado, você é criticado por esse tipo de amizade quando você não dá aquilo que ela quer. Quem já passou por isso? Você pode fazer 99 bom e uma coisa errada. Você nunca vai emprestar para uma pessoa que é interesseira, para uma pessoa que tem um espírito de segundas intenções, por esse espírito maligno que ele só quer roubar as bênçãos que vêm sobre você, irmão. Você precisa dizer não, você precisa cortar o cordão umbilical. Essa bênção não precisa ficar em você, ela não pode ser jorrada, não pode ser desperdiçada. E aí isso traz às vezes defraudação, gera na sua alma, gera no seu coração um constrangimento, uma tristeza, uma amargura, porque você ajuda, porque você estende a mão e na hora que você precisa, você não tem a mesma benevolência. Então isso é síndrome de um relacionamento maligno. Amém? Amém. Você precisa cortar o cordão umbilical. Esse relacionamento, ele gera paralisia na vida dessa pessoa. Existem situações de pessoas que ela quer influenciar, ela quer fazer, pessoas que acham que estão fazendo o bem, mas estão sufocando e atrapalhando. Glória a Deus. Isso é influência de um espírito maligno. Eu conheço uma família em que o pai, ele fez tudo que o filho queria. Ele deu tudo que o filho queria, além de muito mais do que ele precisava. Resultado, quando o filho cresceu, ele sempre ficou na dependência do pai. Ele não conseguiu romper, ele não conseguiu desatar, ele não conseguiu trabalhar, ele não conseguiu virar homem, ele não conseguiu desbravar, conquistar, ele não conseguiu, irmão. Por quê? Porque alguém lá atrás, o seu pai achando que estava fazendo bem, e fazia tudo o
o que o filho queria, mimou demais, agradou demais, abençoou demais. E aí o filho foi acomodando, o filho foi ficando paralisado, vivendo na dependência sempre do pai. E aí quando o pai cortou o cordão umbilical, o que aconteceu? Gerou uma deficiência no filho. Então pessoas que têm o cuidado demais, pessoas que acham que estão fazendo o bem demais, estão, pelo contrário, sufocando e muitas das vezes atrapalhando. Até nisso nós temos que ter um cuidado para não sufocar, para não atrapalhar. É aquela questão de muitas das vezes querer ser santo demais. Ser santo demais já não é bom, não é suficiente. Por quê? Porque você começa a ajudar as outras pessoas que não são. Porque entra o espírito de soberba. Eu oro mais, eu jejuo mais, eu leio mais a Bíblia, eu sou o cara, eu sou fulano de tal, cospe fogo, labareda, o tocha, boca de maçarico. Se eu não fizer, não acontece. É um santarrão. Então ele acaba atrapalhando, sufocando. Então cuidado, para que você não seja isso na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Cuidado para não sufocar, cuidado para não atrapalhar, cuidado para não impedir. Seja moderado, cauteloso, haja no tempo certo, fale no tempo certo, ajude no tempo certo. Tem hora que tem que estender a mão, tem hora que apoiar o marido, a mulher, os filhos, mas tem hora que tem que dizer: vem cá, vai lavar a louça. Eu pego a Larissa que vai lavar a louça, pega a vassoura, começa a varrer, começa a passar um pano. Ela não gosta, mas se deixar para fazer quando tiver mais velho, não vai fazer, irmão. Eu sempre digo: tem que dormir no chão para dar valor no colchão. Se não dormir no chão, não vai dar valor no colchão. Tem que comer um bucho, tem que comer um mocotó, tem que comer um fígado, tem que comer uma comida ruim para valorizar boa, irmão. Tem alguém aí, irmão? Porque até nisso nós acostumamos nossos filhos maus, achando que estamos fazendo bem e não estamos. Acostumamos o filho de manhã: queijo, presunto, ovo, geleia, que mais? Requeijão, vamos lá, irmão, que mais? Nutella, pão de queijo, que mais? Iogurte, Danone, que mais, irmão? Vamos lá. É culto de libertação. Todinho, morango, que mais? Aí o dia que falta alguma coisa, irmão. O dia que tem só o pão e o ovo e o queijo e o presunto, o que acontece? Eu não quero. É assim na sua casa? Não? Não, não digo você, digo seu filho. Eu já reclamo com a varoa. Quando dá só o pão e o ovo, só o pão e o ovo. Imagine os nossos filhos. Não tem Nescau. A Larissa: hoje eu queria Nescau, não vai tomar café. Se reclamar muito, vai tomar com água. Por quê? Porque a gente acha que está fazendo bem, mas muitas das vezes nós estamos sufocando, atrapalhando, porque tem tudo de mão beijada. A mesa está farta. Aí o dia que falta o morango, o dia que falta o mamão, o dia que falta o danoninho, aí não quer, irmão. O dia que vai para o suco de saquinho lá, o pozinho da morte, não, eu quero de fruta. O que suco é o pozinho da morte, né? Bota o pozinho da morte para essa geração de criança, fica lá mesmo, irmão. Não é assim, irmão? Então muitas das vezes nós estamos sufocando os nossos filhos, acostumando o mal. Eu digo lá para a varoa assim: essa semana é semana de vacas magras. Glória a Deus, aleluia. A gente fica assim: vaca gorda, vaca magra, vaca gorda, vaca magra.
Porque se deixar, ela quer bife todo dia, irmão. Eu digo, tem que passar pelo deserto, porque senão tu não valoriza. Não pode acostumar. Pessoas egoístas, egocêntricas, que só quer se beneficiar e receber. Existe um espírito maligno nela, de egocentrismo, egoísmo. Ela só quer receber, ela só quer se beneficiar. Você ajuda, estende a mão, e aquela pessoa só quer receber. O espírito de engano, ele seduz, ele cega, ele deixa a pessoa encantada até conseguir o que ela quer. Ela é manipuladora. Existem pessoas que, quando ela quer receber algo de você, ela começa a te manipular. E pasme, isso acontece dentro da igreja, irmão. Acontece dentro da igreja. São espíritos manipuladores, bajuladores. Por quê? Porque ela quer conseguir algo, porque ela quer ser vista, ela quer ser notada. Então ela passa a encantar as pessoas. Ela começa a mostrar uma aparência que ela não tem, irmão. Por quê? Porque ela quer algo, porque ela quer ser vista, porque ela quer um cargo, porque ela quer ser reconhecida, porque ela quer ser honrada. Isso é um espírito de engano que seduz. Aonde ele tem que puxar saco, aonde ele tem que puxar o tapete, aonde ele tem que mascarar e mostrar que ele é um bonzinho, que ele é isso, que ele é encantador, que ele é o coitadinho, que ele... E aí ele vai manipulando. E pasme é uma coisa, irmão. Tem muitas pessoas que têm esse espírito de manipulação, que ele usa uma capa de santidade para mostrar que ele é santo, que ele é homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, e aprende isso aqui, irmão. Quem é santo, quem é homem de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, quem tem o chamado de Deus, quem tem vocação, quem tem aptidão, quem tem dom, quem tem a presença de Deus na sua vida, ele não precisa verbalizar, ele não precisa falar, ele não precisa dizer para ninguém isso, irmão. Amém. Quando alguém chegar para você vomitando, falando que ele é isso, que ele é aquilo, desconfie. Porque a presença de Deus e o Espírito de Deus a gente não vê, a gente sente ele. A gente sente quando senta do lado de uma pessoa cheia da presença de Deus. Quando você olha para uma pessoa, você diz: esse homem tem um Espírito. Quando você conversa com ele, você sente a presença do Espírito. Sente ou não sente? Vê ou não vê? Você percebe, porque você começa a sentir. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quando você conversa com alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, você começa a sentir uma paz, você começa a sentir uma vontade de chorar, você começa a sentir uma vontade de falar em línguas. Eu não sei se acontece assim com você, comigo acontece isso. Quando o meu espírito testifica com o outro, eu começo a sentir um gozo, uma alegria, uma vontade de orar. Aí eu pergunto: você é crente? Porque quem tem a presença de Deus, ele não precisa falar. Ele não precisa dizer: eu sou fulano, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou missionário, eu sou patriarca agora, eu sou não sei o quê, eu sou esse. Não precisa, irmão. Não precisa. Porque o Espírito testifica. Porque o Senhor é quem nos justifica. Mas quando chega, eu sou encantador, eu sou fulano de tal, pastor irmão, eu te amo, você é uma bênção. Pastor irmão, você é isso e aquilo outro. Irmão, cuidado com o espírito de bajulação. Cuidado com esse espírito sedutor, manipulador. Por quê? Porque ele vai encher o teu coração de ego, ele vai encher o teu coração de altivez, de sedução, e isso vai gerar uma síndrome de orgulho, de vaidade, de soberba. Aí você está sendo atacado, contra-atacado sem perceber. Por que nós precisamos prestar conta da cruz? Porque toda a honraria que você recebe não pode ficar em você, tem que ir para Jesus. Amém. A tua pregação foi maravilhosa, glória a Deus, eu transfiro para Jesus toda a honra. Glória a Deus. Pastor irmão, o Senhor tocou
excelência na bateria, a glória a Deus é para o Senhor, é Ele, a honra é dele, a glória é dele, é para Ele todo louvor. Então eu preciso transferir para a cruz, para que eu não seja setado por esse espírito manipulador, por esse espírito encantador, por esse espírito sedutor. Pode ser perigoso espiritualmente associar-se intimamente até com outros cristãos que não compartilham os mesmos desejos, visões e atitudes. Até no meio da igreja, irmão. O que é isso aqui? Até no meio da igreja. Eu preciso ter cuidado com quem eu converso, com quem eu compartilho os desejos, visões, atitudes, sonhos. Porque o teu irmão, talvez ele não esteja na mesma velocidade que você está, irmão. Glória a Deus. Alguém entende isso aqui, irmão? Amém. E aí quando você fala, quando você joga, quando você libera, esses espíritos são diferentes. Ele pode te influenciar de uma maneira negativa, porque não tem uma mesma visão, porque ele não está na mesma velocidade que você. A atitude dele é diferente, os espíritos que estão atuando é diferente, irmão. Onde você vê isso quando Paulo vai para a sua viagem missionária. Quando Paulo vai para a viagem missionária, e aí Lucas tem vontade de ir com ele, ele diz: não, pode deixar ele. Não é o momento agora dele. Por quê? Porque a visão não era a mesma, a atitude não era a mesma, a velocidade deles era diferente. Glória a Deus. Por isso que Paulo não permite com que ele vá. A intenção que ele ia era boa, mas não era o momento. Então ia atrapalhar, ia trazer prejuízo na viagem. Aí lá na frente, quando o Lucas já está forte, quando o Lucas já está mais preparado, quando o Lucas, a visão dele é diferente, a atitude dele é diferente, quando ele está amadurecido na fé, aí Paulo manda chamar ele: agora vamos comigo. Por quê? Porque você alcançou a velocidade, a visão e a atitude. Então quando você muitas das vezes compartilha os mesmos desejos, isso pode te paralisar, isso pode trazer prejuízo para a sua vida. Glória a Deus. Não é que a outra pessoa vai te desejar mal, ou que o teu irmão vai te desejar mal, mas é que ela está numa velocidade diferente. É a mesma coisa quando você vem, amigo, numa sessão e numa caminhada, vamos dizer, de jejum. Passa 3 meses, 4 meses, 5 meses de jejum, direto em oração, e vai conversar com alguém, e vai compartilhar as visões que Deus te deu, os direcionamentos que Deus te deu, com as pessoas, ou com alguma pessoa que não está orando e não está jejuando na mesma velocidade que você. O que vai acontecer? Vai trazer confusão na cabeça dela. Ela não vai entender, ela não vai conseguir te acompanhar. Então cuidado com quem você se associa espiritualmente, se aproxima, para que você não seja contra-atacado ou paralisado. O propósito e o plano de Deus para a sua vida, eles podem ser frustrados se você permitir que outras pessoas o manipulem ou influenciem. Ninguém para os planos de Deus na minha vida, mas quando você é influenciado ou manipulado por alguém, os planos de Deus podem te paralisar. Glória a Deus. Os planos de Deus podem se interromper, porque quando você é manipulado ou influenciado, você sai da regência do domínio do Espírito de Deus e passa a ser sobre um domínio de influência de um espírito manipulador ou influenciador. Quem está regendo não é mais o Espírito de Deus, é um espírito manipulador. Isso vai atrapalhar, isso vai paralisar, isso vai travar os planos de Deus. É o ministério de Ananias, lá com Paulo, irmão. Você só vê Ananias fazendo uma oração na Bíblia. Qual foi o ministério de Ananias? Orar por Paulo. Colocar a mão na cabeça dele, orar para que as escamas caíssem, os ouvidos fossem liberados e pronto. Foi só isso.
A única coisa, menino, que você vai fazer é só isso. E não se ouve mais nada. Ananias não fez mais nada. Por quê? Porque o ministério dele era aqui. Então a influência naquele momento era o Espírito de Deus. Se ele se levanta para dar outro direcionamento para Paulo, ele tirava Paulo da rota. Se ele é manipulado, se ele é influenciado por um outro Espírito que não fosse o Espírito de Deus, ele ia dizer: Paulo, não vai para Damasco. Paulo, é para você voltar. Como outros profetas fizeram isso. Como o profeta lá que Deus diz: vai lá na cidade e fala que vou fazer isso, isso, aquilo, outro. Aí chega outro profeta, influencia ele, mente para ele, engana ele, e ele é morto, porque ele foi influenciado e manipulado por um espírito de mentira e de engano. Porque Deus falou para ele: não come, não bebe nada, porque tudo que está lá está sobre uma maldição. E último, relacionamentos que não geram benefícios, mas só geram prejuízo. É um relacionamento maligno, que está te minando, matando aos poucos. E por gostar, muitas das vezes, desse relacionamento, nós nos apegamos. Então, se não está te gerando nenhum benefício, se esse relacionamento, se essas pessoas não estão gerando nenhum benefício na sua vida, você precisa dar um basta, você precisa romper, você precisa liberar do seu caminho essas pessoas. E o relacionamento que nós precisamos ter é um relacionamento que vai gerar benefícios, é um relacionamento que vai trazer a presença de Deus para perto de nós. São relacionamentos que vão nos ajudar na caminhada, nos impulsionar na caminhada. Relacionamentos que vão gerar vida, que vão gerar restauração, que vão gerar fortalecimentos. São relacionamentos que vão nos acompanhar, pessoas que vão nos ajudar, que vai ter a mesma visão, que vai ter o mesmo palavreado, que vai ter o mesmo pensamento. Por isso nós precisamos orar e dizer: Senhor, traz para perto de mim pessoas que vão me ajudar na caminhada. Pessoas que têm a mesma visão, pessoas que querem crescer comigo, pessoas que querem caminhar junto, mas que nós sejamos fortalecidos um ao outro, porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Isso está falando de relacionamento agradável, de relacionamento benéfico, de relacionamento que vai trazer benefícios para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, abre os meus olhos para saber aonde eu estou sendo minado e aonde eu poderia estar sendo fortalecido. Então traz para perto de mim pessoas que vão me levantar, pessoas que vão ser abissais da minha vida, pessoas que vão ser sustento, pessoas que vão segurar as minhas mãos. A Bíblia diz que quando Moisés estava orando, as mãos estendidas, de repente Moisés cansou. Foi Moisés? Foi? Foi não? Tem certeza? Hã? Então Moisés estava com as mãos estendidas. O que aconteceu? Cansou. E os braços baixaram. E aí o povo começou a perecer. Não foi isso? Um relacionamento agradável é o quê? Alguém que está de fora, Arão e Uru vê e olha, eles olham. Nós percebemos que todas as vezes que Moisés abaixa as mãos, o povo perece. Moisés não pediu ainda, mas eles foram lá e foram dar o suporte. O que é isso? Relacionamento agradável, relacionamento benéfico, relacionamento que trouxe benfeitoria não para a vida deles, mas para todo o arraial. Então eles foram lá e disse: Moisés, nós vamos ser o suporte para você, nós vamos segurar as suas mãos, continua orando. Então nós temos que orar para trazer pessoas que vão ter a mesma visão que a gente, pessoas que vão nos ajudar quando os nossos braços cansarem. Nós temos que orar e dizer: Senhor, envia abissais para lutar com a gente as nossas guerras, pessoas que nos ajudem em oração, nos aconselhamento, pessoas que eu sei que eu posso contar, pessoas
pessoas que eu sei que eu posso abrir o coração, porque hoje até para abrir o coração nós temos que ter cuidado, porque você fala uma coisa para alguém despreparado, daqui a 20 minutos está no Facebook, está no Instagram, está lá no estado, a indireta. Sangue de Jesus, irmão. Verdade. E a gente fica, meu Deus, e às vezes é um líder, às vezes é alguém que não era para fazer isso, mas porque está debaixo de um espírito de maligno, influenciador e dominador, ele pega a tua vida, ele vai colocar no Instagram, vai colocar no Facebook, vai colocar no status do Zap. Aí você liga para o abençoado, ele ainda tem coragem de mentir, dizer, não foi para você, não interessa se foi para mim ou se foi para outro, não é nem para você colocar isso aí, filho do cão. Porque o crente de verdade não vai botar isso lá. Porque nós temos que colocar coisas que edifiquem, não que vai destruir, denegrir as outras pessoas, expor a vida das outras pessoas. Não, irmão. Então que nós possamos orar e dizer, Senhor, eu não quero esse tipo de amizade, essa terra seca que não me ajuda, que não influencia, que mina a nossa comunhão com Deus e traz para perto de mim pessoas que sejam abissais na nossa vida. Amém. Hoje eu tirei o chapéu, pastor Ismael, com raiva aqui, não gosto de falar isso, não vou fazer. Nós fomos lá no galpão, vai ser ligado a luz, quando nós dobramos para cá, a gasolina acabou. Meu Deus do céu. E aí, corro no posto, era 7h10, pastor corre, vai lá andando lá para a igreja logo. Aí lá foi o pastor. Glória a Deus, pastor, coração. Vem andando lá no posto, irmão. Vem andando a abrir a igreja. Que é isso? É um abissado. Não tinha por que ele fazer isso, né? Não tinha nem porque ele está aqui, ele tem a igreja dele. Mas ele não olha a placa, ele olha o reino de Deus. Ele é o pastor do serviço do rei. Talvez se fosse outro da casa, teria dito, não, pastor, vamos esperar a gasolina, a gente vai no carro junto. Mas Deus vai levantar a mensagem dessa igreja. Deus vai levantar pessoas de honra. Já tem pessoas aqui em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus.